Então essa carreira é uma carreira singular. Estamos na corrida da maratona. Irmãos, em primeiro lugar, eu preciso dizer que isso é um privilégio. É um grande privilégio. Deus, o próprio Deus, Ele ter decidido colocar você e eu nessa carreira. Apenas os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, é que podem correr essa carreira, essa corrida. É um grande privilégio. Você não se sente privilegiado? Ah, eu me sinto. Eu me sinto tão privilegiado. Porque Jesus veio e morreu por mim. Ele deu a vida dele por mim. E agora eu posso representar a Deus aqui. Não apenas compartilhando aqui 40 minutos, 1 hora com vocês. Mas compartilhando enquanto eu viver desse amor, dessa bondade, dessa misericórdia. É um grande privilégio. Mas junto com esse privilégio, não se esqueçam. Vencer a corrida de maratona, terminá-la, é um desafio muito grande. E são muitos os que não conseguem completar os seus 42.195 quilômetros. E paralelamente, usando isso como um paralelo, na vida cristã, quantos têm abandonado? Quantos têm deixado a sua corrida? Quantos têm deixado a sua posição? Hoje, eu vou contar para vocês, eu vou relembrá-los só do que é necessário para que você termine bem a sua carreira. E pela graça de Deus, você vai guardar isso na sua mente. E um dia nós vamos estar juntos no céu. E você fala, irmão, eu lembro aquele dia. E eu vou falar, lembro sim. E você vai falar, você me lembrou. E eu vou falar, eu lembro sim. Mas antes de tocar nesse ponto, eu quero lembrar vocês de um exemplo negativo na Bíblia. Alguém que não terminou bem a sua carreira. Eu tive dificuldade nisso. Tinha alguns exemplos. E hoje de manhã, na tranquilidade ali daquela sala, veio mais forte. Esse exemplo que eu quero dar para vocês é o exemplo do povo de Israel. Irmãos, que povo abençoado. Às vezes, nós, por lermos tão rapidamente, passarmos com tanta pressa no texto, a gente não consegue compreender tudo o que aconteceu ali. E mesmo se tiver muito cuidado e for bastante perspicaz, nós não conseguiremos aprender tudo dali. Mas considera comigo a história daquele povo. Aquele povo foi-lhes prometido que um dia sairiam da escravidão. Aí aquele encontro miraculoso que Deus teve com Moisés na sarça ardente. E aí Moisés entra, volta, Moisés chega ali diante de Faraó. E aí Faraó com o coração endurecido, Deus permitiu que endurecesse o coração. E aí começam aquelas 10 pragas, você se lembra? Então às vezes a gente fala assim, a praga do sangue. Teve sangue lá. Irmãos, pensa comigo, como assim? Como? Como é que aquele riacho, aquele córrego, de repente ele virou sangue? Eu talvez até, eu me atrevo a dizer, talvez até pudesse pegar ali e levar para um laboratório. Falar, bom, é sangue? Que tanto de sangue? As rãs, os piolhos. E aquela praga que é a minha favorita. Eu tenho uma ali que é favorita, é a minha favorita. A 9ª praga. Alguém se lembra qual foi a 9ª praga? As trevas. As trevas. Isso porque o autor fala assim, que as trevas eram tão espessas que podiam ser apalpadas. E eu fico pensando, como que é isso? Como é que é uma treva tão espessa que você pode tocar nela? E fala que por 3 dias eles ficaram absolutamente quietos. Seria a situação aqui, não teríamos nem tempo para comer. Porque as trevas seriam tão espessas que nós teríamos que ficar quietinho, quieto. É nictofobia, né? Que eu acho que é a palavra que descreve quem tem medo do escuro, né? Noitifobia, medo profundo. Então, de repente, estava ali, está ajeitando suas coisas, lavando as vasilhas, vem aquela... E para, todo mundo fica quietinho. Qual que é o seu nome? Samuel. Aí seu pai estava lá no outro quarto e fala assim, Samuel, tá tudo bem? Você fala, tô aqui, pai, tô aqui, tá tudo bem. Não podia nem se encontrar com o outro, as trevas eram muito espessas. Imagina. Depois a morte dos primogênitos. Uau!
houve um clamor na terra do Egito. Um anjo veio e matou. Imagina os seus vizinhos, eu imagino os meus. De repente começou aquele choro de lá, choro de lá, choro de lá, choro de lá, gritando, clamando, as mães que perderam seus primogênitos. E dentro da minha casa, o Esdras estava comigo, Adriano. Ele estava ali, e eu com aquela segurança. E se alguém dentro de casa fala assim, pai, estou com medo. Eu falava assim, lembra do sangue, lembra do sangue. Você viu o sangue que o papai colocou lá na porta, na verga da porta? Lembra, pai, lembra? Fica tranquilo, nós temos sangue sobre nós. Aquilo foi algo portentoso. Eu acho que eu nunca esqueceria uma cena daquela. E com relação, porque nós estamos falando de alguns milhões de pessoas. Nós não estamos falando de 10 mil, 20 mil, 500 mil. Os relatos dão aí uma projeção de mais de 1 milhão de pessoas. E o que você me diz do Mar Vermelho? De chegar no Mar Vermelho? Eu não sei nem nadar, tenho medo de água. Mas imagina chegar ali e olhar, e aí os inimigos vêm e vai, e agora? E agora? E agora? E agora? E o Senhor fala, manda o povo marchar. Mas, Senhor, manda marchar isso. E aí as águas se abriram. E aí, quando eles atravessam, aquele mar se fecha miraculosamente. E os carros de Faraó, eles são engolidos. Eles entram nessa terra. É um deserto. E aí, irmãos, não te comove o cuidado desse Deus que Ele tem por nós, por mim e por você que estamos correndo a nossa carreira? O deserto, você sabe que durante o dia é caracterizado por altíssimas temperaturas. E à noite? Um frio intenso. Esse é um Deus que se preocupa com cada detalhe dos seus filhos. Tudo que nós precisamos para vencer a nossa carreira, Ele já nos deu em Jesus Cristo. Sabe o que Ele fez com aquele povo? Por causa do seu amor. De noite tinha uma coluna de fogo e de dia tinha uma coluna de nuvem, provendo refrigério, provendo calor. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso demais. Eu entendo eles, aquele povo, perfeitamente. Eu me lembraria do frango caipira da mamãe. Eu me lembraria do porco caipira que ela cria. Eu me lembraria daquilo. Eu os entendo, não vou jogar pedras nele, mas o Senhor também entende. E aí o Senhor manda codornizes. E eles comeram carne, afartaram no deserto. Depois o Senhor manda o maná. Lembra do maná? Irmãos, se alguém inventar uma viagem, uma máquina que pode viajar no tempo, eu já quero uma passagem, eu quero voltar lá. Eu quero tocar naquele maná. Imagina caindo do céu. Eu vendo aquilo caindo do céu. Primeira vez que a minha esposa viu neve, agora em janeiro, eu já tinha visto em 2014. Fomos lá agora nos Estados Unidos. Eu falei, querida, quando você ver a neve, você vê a coisa maravilhosa. Você vai. Ela falou, vou o quê? Eu falei, você vai dançar comigo. Estávamos no shopping, na Pensilvânia. E de repente a neve começou a cair. E passou um americano e disse, por favor, você pode fazer um vídeo? Eu quero dançar com a minha esposa. O quê? Eu tenho um vídeo, depois eu te mostro. Eu dançando com ela. Por causa de neve. Agora imagina o maná, Juarez, me ajuda aí. Imagina, descendo comida do céu. Um tipo de Cristo. Eu sou o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Aleluia. E como Ele cuidou daquele povo. Qual foi a promessa que Deus nos fez que Ele não cumpriu? Me diga. Eu te desafio a me responder. Ele não é homem para que minta. Tudo que Ele nos prometeu, fielmente, Ele tem nos dado em Cristo Jesus. Tudo. E como murmuramos? E aí aquele povo, então, ali, em Números 13, 14, os espias finalmente são enviados. Você lembra disso? Vão 12 espias. E eles voltam. E quando começa a dar o relato, a congregação toda junta, fala aí, fala da terra. Eles começam tão bem. Eles dizem assim, a terra é realmente a terra que manda leite e mel. Você fala, agora vai. E aí eles começam a falar as bênçãos do Senhor. Eles começam a falar dos gigantes. Eles começam a falar das construções, das armas. Eles tiraram os olhos do Senhor.
Você sabe por que não corremos a nossa carreira? É porque tiramos os olhos do Senhor. Lá em Hebreus diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Eles tiraram, nós temos tirado os olhos do Senhor e colocado em outras coisas. E 4, pelo menos, que tem nos impedido de correr a carreira cristã. E aí eles difamam a terra, viram os gigantes. E aí Deus fala: não tem jeito para esse povo, volta para o deserto, já está chegando. Volta para o deserto. Nenhum desses vai entrar na terra. Teve dois só, a porcentagem é muito pequena. Josué e Caleb, que eram dos espias, pularam na frente e falaram: não, Senhor, não. A terra é boa, irmãos. Não infame a terra é boa. O Senhor é nós, Ele vai se agradar de nós. Ele já falou: vamos. Mas aí era tarde. Mas eles foram recompensados. Os 2 que entraram na terra, lembra? Continue lendo o texto. Aquela geração toda morreu. E aí Caleb com 85 anos. Oh, irmãos. Lá em Josué, ele vai falar algo muito bonito. 2 coisas muito bonitas. Primeiro ele vai falar assim, ele vai pedir Hebron para Josué, Caleb pede. Aí ele fala assim: eu tenho 85 anos de idade. 85. 40 anos atrás eu entrei lá na terra, eu fui lá. Eu tenho 85. E eu estou forte ainda hoje para sair ao combate como para dele e voltar. Eu estou forte, eu estou pronto. Imagina, 85 anos. Meu amigo Ernie Rai, o meu melhor amigo, vai fazer 90 em dia 4 de novembro. Ele já está cansado. Ele não consegue mais sair para o combate, só orando. Ele não consegue mais grandes viagens a pregar. Que pena, a velhice chegou. Mas imagina um homem com 85, vai me dar lá. Mas lá tem inimigo. 85, estou pronto para sair para o combate, lutar e ganhar e voltar. Qual que era o segredo dele? Por que esse homem vai terminar a sua carreira em pleno vigor? 85. Mas não dá conta de subir a montanha. Vou subir correndo. Qual que é o segredo desse homem? Para terminar a sua carreira dessa maneira. Sabe qual que é o segredo dele? O segredo dele é o seguinte. Lá em Números, quando o povo infamou a terra, que disse que a terra tinha gigantes, ele falou algo assim, ele disse assim: os gigantes, Deus está conosco, não se preocupe com os gigantes. Certamente, como pão, os podemos devorar. O segredo dele, ele era um comedor de pão. Cada dificuldade que ele tinha, era um pão para ele comer. A nossa menininha aqui, ficou lá no evangélico, né? Ficou um tempo. No HU. Meu pai ficou lá também, esses dias. Só que ele não saiu vivo. Ele faleceu lá. Mas ela ficou lá. Veio, voltou. Eu vou falar isso até 2h30, aí eu paro. Veio, voltou. Mas tinha um propósito. Deixou mais tudo doido. Tinha um propósito. Todo mundo orando, gente ligando. E os irmãos daqui, os irmãos de lá, tinham um propósito. Então, ao invés do amigo ali jogar bola, tinha: não, agora tem que orar por ela. E ela pôs todo mundo para orar. Tinha um propósito com aqueles médicos, tinha um propósito com os enfermeiros, tinha um propósito com todo mundo. O segredo de Caleb, ele era um comedor de pão. O que fazemos quando temos uma dificuldade? Irmão, a gente ama fazer isso, não é? Eu vi já aqui, na reunião passada, você não cumprimentou a minha esposa. Ela estava perto de você. Eu vi, Jonas. E você fez um comentário depois que eu preguei lá, naquele domingo. É assim que fazemos. Nós murmuramos, nós matamos uns aos outros. Aquele homem, o que ele fez? Ele era um comedor de pão, ele foi comendo pão. Irmãos, ali em Josué, tão lindo. Ele vai dar um relato do que aconteceu no passado. Ele fala assim: Deus nos mostrou a terra, e aí estava tudo pronto para entrar, mas os nossos irmãos infamaram a terra. Você diria assim? Ele disse: mas os nossos irmãos. Quem que ele está falando? Ele está falando daqueles 10 príncipes, que por causa daqueles 10 príncipes, ele teve que andar 40 anos no deserto, em sofrimento. O que você diria, Levi? Mas os nossos irmãos,
Não, eu não diria, mas os nossos irmãos, talvez eu usasse um termo abjeto para dizer, mas aquele lá, por culpa dele, por causa do que ela fez. E apontamos o dedo, e Caleb disse, mas os nossos irmãos infamaram a terra. E não há ira, não há nada. Os irmãos são uma bênção na nossa vida, mas somos imperfeitos. Tenha misericórdia de mim, comedor de pão. E o povo de Israel se esqueceu das promessas e terminou em cativeiro, terminou ali, preso no deserto, e não entraram na terra por causa de murmuração. Murmuração. Naquele filme antigo, O Advogado do Diabo, no final o Al Pacino diz assim, ele travestido de diabo, ele diz assim, vaidade, meu pecado favorito. Eu diria que a murmuração talvez tenha sido o pecado favorito dos cristãos. Como murmuramos? Nada tá bom, nada. Vem pão, não tá bom. O pão é vil. Vem codorniz, eu quero um frango caipira da mamãe. Vem água da rocha, mas será que essa água, o potássio, o cloro dela tem que medir aí? Será que Deus está mandando? Será que não tem uma bactéria aí? Como murmuramos? Deus tenha misericórdia de nós. Eles não terminaram a sua carreira. E tinham tudo para terminar. Você tem tudo para terminar a sua carreira. Você, com 11 anos, tem tudo a seu dispor. Não temos desculpa. E o outro, o apóstolo Paulo, não preciso me delongar e ocupar muito o seu tempo, basta lembrarmos o que ele disse. Eu falei há pouco o que ele disse para Timóteo, segundo Timóteo. Ele disse assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que fim maravilhoso. Está tranquilo, está beleza. O Crescente foi para lá, Tito foi para ali, Lucas me abandonou. Está tudo certo, vamos tocar a vida. Traz logo esse machado aí. Hebreus nos fala como devemos correr a nossa carreira cristã. Abra comigo aí em Hebreus, para terminarmos. Novamente, Hebreus capítulo 12. E o apóstolo diz assim, o escritor diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aqui ele vai dar como? A maneira. Desembaraça do peso. Cuidado com o pecado. Abandona o pecado. E ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é ele, irmãos? Glória a Deus por Jesus Cristo. A nossa carreira cristã, ela pode ser corrida com esse requisito aqui. E só pode ser corrida com isso aqui que o Espírito Santo colocou. Se estivermos olhando para Jesus. Nós corremos e olhamos para Jesus. Olhamos para Jesus e corremos. É muito interessante esse termo, olhando aqui no grego que o Espírito Santo colocou. Essa palavra é aforal ou aforonte. E ela significa um olhar diferente, você sabe. E eu não sou versado em grego de maneira nenhuma. Só sou curioso e tem ferramentas que eu posso pesquisar. Mas o grego tem tantas palavras para descrever um sentimento, amor, ágape, filéu, eros, né? E na língua portuguesa, às vezes, não tem essa quantidade de possibilidades. Então, essa palavra, aforal, olhando firmemente para o autor consumador da fé, Jesus. A palavra aforal significa o seguinte. Significa dois boxeadores. Eles vão lutar. Você já viu uma luta de boxe? Lembra dessa passagem aí. É o aforal. Aí o juiz chama no meio do ringue. Aí vem os dois lutadores. Aí o juiz vai falar, não pode morder, não pode agarrar, não pode beliscar, não pode chutar. Ele vai dar as regras. Enquanto ele está dando as regras, o que os dois oponentes estão fazendo? Se encarando. É essa palavra. Ele está assim, ó. Você acha que ele está ouvindo o juiz? Ele não está ouvindo o juiz não, ainda. Ele está olhando o oponente dele. George Foreman
e o Muhammad Ali, eles estão ali. Ele está olhando. Ele está olhando. A palavra é aforal. É esse olhar fixo. Para os apaixonados aqui como eu. É aquele olhar. Quando eu conheci minha esposa, 4 de abril de 83, de sair com ela. Eu ainda olhava assim, viu, irmãos? Mas de sair e tomar um sorvete. Um sorvete, uma soda, 2 canudinhos. Vem, irmão? 2 canudinhos. Eu de cá num e ela de lá no outro, para ficar bem pertinho. É o olhar aforal. O olhar aforal é aquele do... Irmão, entra. Olá, olá, olá. O olhar aforal é aquele do arquiteto ou do engenheiro. Ele debruça-se sobre o seu projeto na sua prancheta. E ele faz isso aqui, ó. Tem a prancheta, ele faz isso aqui. Põe a régua, vira para cá, nos mínimos detalhes. Se alguém trouxer um sanduíche para ele, ele nem vê. Ele só tem olhos para a prancha. É esse que é o olhar aforal. O olhar aforal, esse olhar que ele está falando, não é um olhar dela. Irmãos, não é um olhar dela. Não é olharmos para Jesus apenas. Está correndo e dá uma olhadinha. Não, não, não. Como a gente passa por um transeunte, por alguém na rua, é um olhar fixo. Eu vou olhar para o Senhor Jesus fixamente. Eu vou olhar para Ele. É a única maneira de terminarmos a nossa carreira cristã. Mas, irmãos, isso não simplifica tudo? Isso é muito fácil. Ah, você vai dizer, irmão Léo, fácil. É, se formos guiados pelo Espírito Santo, não há nenhuma complicação. O Senhor não complica nada. Pelo contrário, o Senhor facilitou o máximo possível. Olhe para Jesus. Se você não olhar para Jesus, e se você tem tido dificuldade na sua vida cristã, eu vou contar para você 4 possibilidades. Talvez você se encaixará numa dessas. Se você não tiver, no momento, na sua corrida, se não estiver colocando os olhos fixos em Jesus, o olho de um apaixonado, que só vê a sua amada ou seu amado, o olho do boxeador, que não perde o oponente de vista, ou o olho do arquiteto, do engenheiro, então há uma grande possibilidade de você estar olhando para essas 4 coisas aqui. A primeira delas, para Satanás. Você pode estar olhando para Satanás. O Senhor tem misericórdia. Irmãos, esse mundo ele tem um príncipe, esse usurpador. É o príncipe desse mundo. E em termos de sabedoria, é muito mais sábio do que nós. Foi um ser angelical criado. Ele tinha posição de autoridade no céu. Imagina o poder, a sabedoria. E ele tem os seus mecanismos, as suas regras para governar esse mundo. E a principal delas, sabe qual é? O medo. É isso. O combustível de Satanás para nos impedir o povo de Deus para correr, a gasolina dele é o medo. O povo de Deus não aprende, o povo de Deus, como nós somos medrosos. Há alguns anos tivemos a Covid. E eu entendo perfeitamente. Foi uma doença e morreu muita gente. E de maneira nenhuma não serei respeitoso. Eu respeito. É uma doença verdadeira. E graças a Deus ela foi mitigada. Hoje já não é mais aquele monstro que estava lá. Mas a Covid revelou realmente onde nós estávamos. Muitos de nós, nós ficamos perplexos. Nós teve, irmãos, situações que acabaram-se reuniões. Não podia mais ter reunião, não podia mais encontrar. E o Juarez, desculpa lá aquele dia que você tentou me visitar lá, que eu falei com você, é por causa do Covid, que eu não queria te ver lá. Brincadeira, Juarez. Não fiz isso com ele, mas vocês me entendem? Tem na história da igreja, na história da reforma, do 16º século, tem uma história de um grupo de irmãos de uma pequena vila. Eles começaram a incomodar por causa do testemunho. E o Papa mandou os seus exércitos lá para matar todos. E quando o exército cerca a vila, os irmãos, eles fogem. Tem uma montanha e eles fogem para a montanha.
Eles vão subindo, a montanha faz assim, ó, só um trilho, passa um de cada vez. E eles vão subindo. E o exército veio atrás. Aquele exército poderoso. E eles foram subindo, foram subindo, foram subindo, foram subindo. A hora que estava chegando lá em cima, abateu-se sobre aquela montanha. Isso está no livro A História da Reforma do 16º século, do J.H. Merlin d'Albinec, se você quiser ler. E aí diz que de repente, eles quase chegando no topo, iam morrer, o exército está ali. Aí veio uma grande neblina sobre o monte. E eles sabiam, eles moravam ali, que quando a neblina vem sobre o monte, aquele monte ali, para, senta e fica quieto. Que você não vai ver um palmo diante do nariz, igual aquelas trevas lá. Senta, irmãos! Os irmãos sentaram. Imagina uma situação dessa. Uma situação mais indefesa do que essa. Ali eu tenho o exército do Papa, rosnando ali. Vai me matar, vai matar meus filhos, vai matar minha esposa, vai me matar. Ele está ali, eu estou vendo ele. E aí de repente alguém fala, irmão, senta! Que descanso, né? E eles sentaram. E o exército do Papa falou, mais um pouquinho nós pegamos eles. E aí começaram a cair. E morreram todos. E eles foram salvos. O ponto, irmãos, é que Deus, Ele é poderoso ainda hoje para nos salvar. Nós temos que ter essa visão clara. Mas nós temos medo, não é? Eu tenho um irmão muito querido. E não estou expondo. Amo o irmão e nós conversamos sobre isso, de fora. Me contaram a história dele. Foi verdade? Foi, irmão. Irmão sério. Um dia, na reunião de ceia, aquela bênção da reunião de ceia, partir o pão. E ele orou, Senhor, que coisa gloriosa, que maravilha estar aqui. Senhor, eu estou pronto para ir contigo, me leva, quando é que eu vou ter contigo? Pai de família, avô. Na outra semana ele adoeceu do estômago. Caso seríssimo. E aí ele ficou muito preocupado, ele ficou com muito medo de morrer. Mas muito medo de morrer. E aí o irmão falou, mas você pediu? Irmãos, o povo de Deus tem olhado muitas vezes para Satanás e acreditado nas suas mentiras. O que Satanás quer fazer conosco? Quer que coloquemos os olhos em homens. Não, esse aí que está agora, esse que vai entrar e vai te salvar. Esse aí vai te salvar. Não, aquele lá vai te salvar. Não quero falar nem de A nem de B. Eu quero pôr os olhos no Senhor Jesus. E aquilo que Ele pôr no meu coração, eu vou fazer. Se Ele mandar fazer aquilo, eu vou fazer. Mas os meus olhos estão nele. A minha confiança não deve estar em homens. Os homens são falhos. E eles caem, nós caímos juntos. E o nosso testemunho vai embora. Então olhemos para Jesus. Paremos de ter tanto medo. Confiemos nele. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Lá em Hebreus 13. Agora, se você não estiver olhando para Jesus, você também pode estar olhando para o mundo. Irmãos. E quando olhamos para o mundo, nós ficamos sem esperança. Eu tenho 60 anos. Eu sou da época da inflação de 1000% ao mês. Todo mundo achou que a gente ia morrer. Morri nada. Estou acima do peso. O mundo é isso. Entra um, sai outro, leva para lá, vai para cá, vai para ali. O mundo é assim. E se você estiver olhando para o mundo, esperando uma melhora do mundo, minha notícia para você não é boa, não. Você vai ficar sem esperança. Você vai perder a esperança. Olhe para Jesus. Somente para Jesus. O mundo não pode dar nenhuma esperança para nós. Não tem nada de bom nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo já está condenado. Nós somos uma colônia dos céus e estamos indo para lá. Não olhe para o mundo. Não olhe para o inimigo. Não precisa ter medo. Senhor Jesus, João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra. Não é maravilhoso? Nós temos uma viva esperança que o mundo não tem. E mesmo se morrermos, seja do que for, nós vamos estar com Jesus. Então olhemos para Jesus. Mas podemos olhar também uns para os outros. Podemos olhar uns para os outros. Na nossa corrida cristã, a gente começa. Aí de repente começamos a observar os outros e olhar para os outros e falar, mas tem alguma coisa que está errada. Alguma coisa errada. O que está acontecendo com a Jaqueline? Não, a Jaqueline é magrinha, por isso que ela está na frente dos outros. A Jaqueline devia estar junto conosco. Por que ela está na frente? Ela devia estar aqui.
Eu sempre soube que humildade não era o forte dela, tá vendo? É assim, olhamos uns para os outros. Vocês devem conhecer a Claire, esposa do Thomas. A maioria deve conhecê-la aqui. Quando eu vim para cá em 2014, cheguei em dia 19 de dezembro de 2014, pouco tempo depois eles fizeram uma viagem, a Claire, o Thomas e outras pessoas. Foram para a Suíça. E a Claire incidentalmente contou essa história. Eu achei muito bonita e eu guardei em memória. Diz ela que lá onde estavam na Suíça tem um monte, um morro, uma montanha, e tem uma trilha para subir. E é uma trilha muito difícil de subir. Então ela fala que foram, ela, acho que o Maurício Garcia, a esposa, os filhos, Virgínia, o Davi, que eram pequenos, e foi todo mundo subindo lá. Começou a subir, aí começou todo mundo a arquejar, né? Era uma subida difícil. Aí ela falou assim, contando, e falou assim, irmãos, e de repente eu comecei a me sobressair. Eu comecei a ir na frente deles. E aí, de repente, eu estava já longe deles. E pensei comigo, aí, por isso que é bom ser professora de Pilates, né? Aí, ó, tranquilo, vou chegar primeiro. E tá indo. Eu estou feliz, né? E aí o Espírito Santo falou para ela assim, você acha que eu... Ah, Jesus amado. O Espírito Santo disse para ela, segundo palavras dela. E eu creio que falou, ela ama o Senhor. Você acha que eu teria algum prazer você chegar lá no topo sem os seus irmãos? Você chegar sozinha? E abrir o peito e falar assim, venci! Nessa corrida temos que chegar juntos. Não é uma questão aqui de o outro chegou primeiro, o outro está correndo mais, o outro está com tênis melhor. As probabilidades dele e suas são exatamente as mesmas. Ele tem que olhar para Jesus, você tem que olhar para Jesus. Mas aí começamos a olhar uns para os outros. Daí sabe o que acontece? Se olhamos para o mundo, ficamos sem esperança. Olha para Satanás, fica paralisado. E olha uns para os outros, nós ficamos desapontados. É claro que você aqui em Araponga é diferente, né? Lá em Patos, lá em Londrina, onde eu estou com os irmãos, lá tem essas coisas. Aqui não deve ter. Mas que tendência que nós temos de olhar uns para os outros e ficarmos julgando os irmãos. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, fomos para a Flórida, pegamos um carro, eu e o Ernie, fomos lá para cima, 7.000 quilômetros dirigindo, voltando para a Flórida, para entregar o carro para o irmão, pegar o avião e voltar. Eu me lembro do lugar, eu me lembro da hora, e se você insistir, eu lembro até o nome da cidade, que tolice. E eu calado aqui, é o meu melhor amigo. E ele falou assim, tá tudo bem com você? Eu disse, sim. Você está calado? Tem alguma coisa que eu te fiz? Eu falei, agora eu pego ele. Eu falei assim, tem sim, irmão. O que foi? Você lembra, uns 20 dias atrás, lá na Pensilvânia, lá em tal lugar, em Long Island? Você falou isso para mim? Não lembro. Você falou isso aqui, desse jeito? Não lembro. Irmão, estava fulano, eles viram. Eu não lembro. Não é possível um negócio desse. Voltamos. E eu guardando essas coisas contra ele. Aí um dia ele me chamou para tomar um café e disse assim, se você deixar de ser meu amigo, eu vou embora para os Estados Unidos. Você é o meu melhor amigo aqui, eu vou embora. O que está acontecendo? Eu voltei no ponto. Você lembra lá? Você lembra? Não lembro. Eu não lembro de nada que você está falando. Não é assim conosco? Ele não lembrava de nada. Ele virou para mim e falou assim, pegou o café e falou assim, Léo, me perdoa, eu não lembro. Mas se eu falei isso aí, me perdoa, te amo. E bebeu o café dele. Irmãos, que vergonha, que tristeza. Puxa vida, não é assim conosco? Ficamos julgando uns aos outros, olhando para os irmãos. Aquela irmã ali tem a medida de Cristo. Essa menininha aqui tem a medida de Cristo. Você tem a sua medida de Cristo. Nós precisamos ter paciência uns com os outros. Nós precisamos de amor. Se olharmos uns para os outros, nós ficaremos desapontados. Nós vamos parar na carreira. Nós vamos parar de reunir. Nós vamos parar de olhar para o Senhor. Não falar vida cristã é um tédio, vida cristã não dá. Irmãos, essa é a coisa mais gloriosa que um ser humano pode ser chamado para fazer. Correr a carreira cristã. Não tem mais nada. Lloyd Jones, ele falava que ser chamado para pregar é o trabalho mais nobre que alguém pode receber na face da terra. Com todo respeito, eu adicionaria que correr essa carreira junto com os irmãos e irmãs. Às vezes a impressão nessa carreira, eu estou correndo,
esse irmão aqui está do lado. Ele vem e me alcança. Ixi, aquilo lá nós tivemos um probleminha. Tem 2 meses. E eu, uma cotovelada nele, igualzinho eu fazia quando jogava bola. E joga ele para fora. Irmãos, tenhamos misericórdia. Tenhamos paciência uns com os outros. Nós precisamos uns dos outros. E se chegarmos lá no final, com a perna sarada, talvez o Senhor vai falar, você acha que eu tenho algum prazer? Você veio nessa doidura toda, pisando em todo mundo, fazendo isso aí? Você acha que o quê? O que você está fazendo? Cadê os outros lá? A Claire, quando ouviu isso do Senhor, sabe o que ela fez? Ela parou, foi irmão, foi muito... Alguém falou, o que você fez? Voltei lá embaixo e peguei. Como que você chama? Vamos, Marcos, vamos, Marcos. Não, tia Clara, eu quero parar. Não, vamos, Marcos, vamos, a tia vai ajudar. E chegou todo mundo lá em cima, graças a Deus. E por último, se você não estiver olhando para Jesus, você pode estar olhando para si mesmo. O povo de Deus, quando ele caiu em 3 pontos ali. É gradativo, progressivo. Raciocínio, vontade, emoção. Pode ver ali, dos espias. Quando começa a dar a reportagem, eles vão trilhar esse caminho, é o caminho da queda. Raciocínio, vontade, emoção. Começou com raciocínio, a terra é boa, mas, esse eterno mas, o raciocínio na casa de Deus. Muitas vezes a matemática não bate. Nas coisas de Deus, nem sempre 2 mais 2 é 3, é 4. Não bate. Às vezes não bate. Ele, como explicar que ele pode, com meia dúzia, salvar tantos ou destruir exércitos? Ele mandou um anjo numa noite para salvar o povo de Israel e diz que o anjo destruiu 185 mil assírios. Então, tenhamos muito cuidado com o raciocínio. E às vezes começamos a olhar para nós mesmos, começamos a raciocinar, a calcular o preço. Será que vale a pena? Será que não vale? Será que aquele dia que eu fiquei lá na casa do irmão Léo, hein, Adriano? Será que aquele dia que ficou lá em casa do irmão Léo, eu vi que ele não comprou banana para mim, não tinha mamão. Será? Mas tinha queijo. Tinha queijo. Eita glória! Irmãos, não olhemos para nós mesmos. Se olharmos para nós mesmos, nós não temos nenhuma esperança. Mas como podemos vencer nossa carreira? Olhando para quem, irmã? Para Jesus. Olhando com um olhar aforal. Vamos olhar só para Ele. Em todas as nossas necessidades, olhemos para Jesus. Irmãos, não tiremos os olhos dele. Não coloquemos os olhos nas coisas do inimigo. Não coloquemos os olhos nos irmãos e irmãs. Não coloquemos os olhos em nós mesmos. Não coloquemos os olhos no mundo. Quem nos guarda é Deus. Quem nos protege é Deus. Quem nos supre é Deus. Vamos correr nossa carreira com perseverança. Vamos. Tem muitos que estão nos assistindo. Vamos lá, Jaqueline, vamos lá. Falta pouco, vamos. Vamos continuar na nossa carreira. Pela graça de Deus, nós vamos chegar juntos. Nós vamos receber aquelas palavras pela graça de Deus. Glória a Deus. Fez um bom trabalho. Você fez um bom trabalho. Correu essa maratona, você fez um bom trabalho. E eu vou falar, Senhor, mas espera aí. O tênis, o Senhor me deu o melhor. Senhor, essa roupa parece que eu não tenho nada. Me deu tudo. Senhor, até a capacidade de respiração melhorou. Senhor, na verdade, o Senhor fez tudo. Ele fala, mas você fez um bom trabalho. Oremos por Jesus. Vamos orar. Te louvamos, te bendizemos. Ó Pai, pelo dom de Jesus, o Senhor nos deu o melhor. Amamos o Teu Filho, Ele é tudo para nós. Fomos colocados nessa carreira. E quão gratos somos, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos colocou nessa corrida. E tudo o que precisamos, o Senhor já tem nos concedido na pessoa de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos até o fim. E naquele dia, ouvirmos as Tuas palavras. Bem feito está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, entra no gozo do Teu Senhor. Nos abençoe, queremos ouvir isso do Senhor. Louvado, exaltado seja o Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém.